Bom dia, pessoal do sexto ano B, tudo bem com vocês? Iniciando nossa aula de hoje, é um prazer estar com vocês novamente, que Deus nos dê saúde e muita sabedoria. E acima de tudo, coragem para lutarmos, para podermos vencer. Lembrem-se que esta semana, pessoal, nós temos o que? Avaliação. Vocês vão receber o horário das avaliações e quero dizer para vocês que estudem a classificação do substantivo, estudem o grau do substantivo, estudem o número do substantivo e estudem o gênero do substantivo. A professora Leda e a professora Zuleide ministrando estes conteúdos. Os dias que eu fiquei ausente, a professora Zuleide ministrou algum desses conteúdos. Eu já revisei, estou falando e hoje eu estou deixando um videozinho de apoio, mas assistam porque vai falar de todos esses conteúdos que eu acabei de falar. Classificação, gênero, número e grau do substantivo. Tá certo? Então, preste atenção no vídeo, assistam o vídeo. E vou também deixar uma atividadezinha bem legal para vocês, tá certo? Então, de olho no vídeo, assistam, participem direitinho e depois realizem a atividade. Beijo! Olá, pessoal! Hoje nossa aula é sobre os substantivos, uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Vamos explicar tudinho sobre cada tipo e as flexões de gênero, número e grau dessas palavras. Vamos lá? Classificação. Os substantivos podem ser comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados, concretos ou abstratos e coletivos. Os substantivos podem ser comuns ou próprios, dependendo se eles são pessoas e coisas genéricas ou específicas. Quando nomeiam algo na sua generalidade, são substantivos comuns. Por exemplo, menina, planeta, país. Mas quando nomeiam algo específico, são substantivos próprios. Por exemplo, Maria, Vênus, Brasil. Repararam numa diferença? Os substantivos comuns são escritos com letra minúscula, já os substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Veja este exemplo para entender melhor. Nesse país, a política é muito corrupta. No Brasil, a política é muito corrupta. Note que ao especificar, ou seja, nomear o substantivo comum, país, ele torna-se um substantivo próprio, grafado com letra maiúscula, Brasil. Os substantivos podem ser simples ou compostos, de acordo com o número de radicais que a sua estrutura apresenta. Quando formados por um radical, são substantivos simples, por exemplo, chuva, sol, flor. Mas quando formados por 2 ou mais radicais, são substantivos compostos, por exemplo, guarda-chuva, girassol, couve-flor. Os substantivos podem ser primitivos ou derivados, dependendo se eles são formados ou não por outros substantivos. Os substantivos primitivos são aqueles que originam outros substantivos, chamados de substantivos derivados. Vamos ver um exemplo para perceber melhor. Olha estes 3 substantivos: casa, folha, chuva. Eles são substantivos primitivos porque todos eles podem originar outros substantivos. Assim, o substantivo primitivo casa pode originar o substantivo derivado casarão. Da mesma forma que folha pode derivar em folhagem e chuva em chuvarada. Os substantivos podem ser concretos ou abstratos, conforme a sua existência como um ser ou como uma abstração. As palavras que nomeiam seres reais ou imaginários são substantivos concretos. Por exemplo, gato, homem, sereia. As palavras que nomeiam qualidades, sentimentos, estados ou ações são substantivos abstratos. Por exemplo, alegria, fidelidade, beleza.
Os substantivos coletivos são aqueles que dão nome aos seres que pertencem ao mesmo conjunto. Por exemplo, flora, conjunto de flores. Álbum, conjunto de fotos. Colmeia, conjunto de abelhas. Até aqui tá tudo bem, né? As flexões são as variações que o substantivo pode apresentar, conforme seu gênero, masculino ou feminino, gato, gata. Seu número, singular e plural, casa, casas. E seu grau, normal, aumentativo e diminutivo. Sujeito, sujeitão, sujeitinho. De acordo com o gênero, masculino e feminino, os substantivos são classificados em 2 tipos, biformes e uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que apresentam 2 formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga, cidadão e cidadã. Já os substantivos uniformes apresentam somente um termo para os gêneros masculino e feminino. Por exemplo, estudante, pessoa, dentista. Eles são divididos em 3 tipos. Substantivos comum de 2 gêneros são aqueles que se referem aos 2 gêneros, masculino e feminino, sendo identificados pelo artigo que os acompanham. Exemplo, o artista e a artista. O colega e a colega. O imigrante, a imigrante. Substantivos epsenos são aqueles que fazem referência aos animais e às plantas. Exemplo, o termo foca é usado para se referir tanto ao macho como à fêmea. Outros exemplos são crocodilo, borboleta, palmeira. Substantivos sobrecomuns são aqueles que fazem referência às pessoas. Exemplo, criança é o termo usado tanto para o masculino como para o feminino. Outros exemplos seriam criatura, vítima, testemunha. Agora vamos falar sobre o número dos substantivos. Os substantivos podem estar no singular ou no plural. Um substantivo no singular designa uma única coisa. Exemplo, bola, mulher. Já o substantivo no plural designa várias coisas. Exemplo, bolas, mulheres. Fácil, né? De acordo com o grau, os substantivos são classificados em 3 tipos: normal, aumentativo e diminutivo. Quando os substantivos se apresentam na sua significação normal, como o nome indica, eles estão no grau normal. Por exemplo, peixe, amor, mulher. Quando os substantivos são modificados para intensificá-los ou exagerá-los, então, no grau aumentativo, por exemplo, peixão, amorzão. E quando os substantivos são modificados para diminuí-los, suavizá-los e até para lhes trazer valor afetivo, então no grau diminutivo. Por exemplo, peixinho, amorzinho. Até aqui tudo bem? Então vamos saber um pouco mais sobre os graus aumentativo e diminutivo, ok? Os graus aumentativo e diminutivo podem ser sintético, quando é acrescentado um sufixo aumentativo ou diminutivo à forma normal do substantivo, tal como ão ou inho, por exemplo. Casarão, casinha. Analítico, quando o substantivo, na sua forma normal, é acompanhado de um adjetivo que indica aumento ou diminuição, tal como grande ou pequeno. Por exemplo, casa grande, casa pequena. Então, vamos recordar com exemplos para fixarmos melhor. Os graus dos substantivos podem ser normal. Você já leu este livro? Aumentativo sintético. Você já leu este livrão? Aumentativo analítico. Você já leu este livro grande? Diminutivo sintético. Você já leu este livrinho? Diminutivo analítico. Você já leu este livro pequeno? Quando analisamos um substantivo, temos que reparar na sua classificação e nas flexões de gênero, número e grau. Assim, os substantivos podem ser classificados em substantivo comum para coisas genéricas, como estrela,
ou próprio, para nomear coisas específicas, escritas sempre com maiúsculas. Sol. Substantivos simples, formados por um radical, pé, ou compostos formados por 2 ou mais radicais, pé de moleque. Substantivo primitivo ou derivado, dependendo se são formados ou não de outras palavras, como sapato, que é um substantivo primitivo, e sapateiro, que é um substantivo derivado. Substantivo concreto ou abstrato, dependendo da existência concreta, menina, homem ou cachorro, ou abstrata das coisas, beleza, alegria, bondade. Substantivo coletivo para referir a um conjunto de seres de um mesmo conjunto, como flora, conjunto de plantas de uma região, álbum, coletivo de fotografias, colmeia, coletivo de abelhas. As flexões de gênero são substantivos biformes, com uma forma para o masculino e outra para o feminino, como professor e professora. Substantivos uniformes, que apresentam somente um termo específico para os 2 gêneros, e podem ser divididos em epicenos, São aqueles que fazem referência aos animais e às plantas. exemplo, foca, foca macho, foca fêmea. Sobrecomuns, para pessoas, exemplo, criança. E substantivos comum de 2 gêneros, que podem ser identificados pelo artigo que os acompanham, exemplo, a artista, o artista. As flexões de números são singular para designar uma única coisa, mulher, plural para designar várias coisas, mulheres. E por último, o grau dos substantivos, que pode ser normal, indica o tamanho normal do substantivo, por exemplo, casa. Aumentativo, indica o aumento do tamanho de um substantivo, pode ser sintético, casarão. Analítico, casa grande. Diminutivo, indica a diminuição do tamanho de um substantivo, também pode ser analítico, casa pequena, ou sintético, casinha. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Temos um mapa mental com este conteúdo. É só clicar no link para baixá-lo. Espero que tenham gostado e tenham esclarecido todas as suas dúvidas. Não deixe de dar o like no vídeo e compartilhar com os amigos. Para te ajudar a continuar estudando essa matéria, acesse os links na descrição. Até a próxima!